Olá, estamos começando mais um Entre Aspas e hoje nós vamos falar sobre bruxismo. Nossos convidados, professor César Batalhão, que é cirurgião dentista e professor do curso da FORP, da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Eu que agradeço, Fábio. E Cristiane Selle, que é cirurgiã dentista e professora do curso de odontologia da UNAERP. Professora, muito obrigada também pela sua presença aqui no Entre Aspas. Eu que agradeço o convite, é um prazer para mim estar aqui na reunião com vocês. E lembrando, né, vocês dois ministram uma disciplina, né, da área de odontologia, que é oclusão e dor orofacial. Falei certo, professor? Sim. Tá certinho. Uma especialidade, inclusive, que o senhor mencionou antes da nossa entrevista, nova dentro da odontologia, né? Vamos dizer assim, mais recente, né? Dentro da área, né? E que essa disciplina, até antes que a gente entre no nosso tema, né? Sobre que trata essa disciplina? Então, é uma especialidade que surgiu em torno de 2003 e onde é uma área muito ligada assim, a um segmento de dor, né? De todo o segmento da face, das dores da boca irradiada à face, e é uma área de extrema inter-relação com a área médica, a área da fisioterapia, porque é uma área onde nós desenvolvemos a dor em todo o segmento cérvico-facial. Né? Então, é uma área assim, de muita abrangência, de muita necessidade da população. Hoje, do mesmo jeito que as pessoas têm dor lombar, né? Dor em coluna, tem dor no segmento cérvico-crânio-facial. E essa área é a área que atende esses segmentos, vamos dizer, do corpo humano. E é uma área de extrema necessidade no momento. Né? A gente encontra hoje, no próprio Sistema Único de Saúde, no SUS, grandes filas, onde as pessoas de fato estão precisando desse atendimento. E é uma área muito bonita porque ela está muito acoplada, é muito comum as pessoas desenvolverem uma dor na face ou na articulação da face, né? E de repente vai um otorrino, né? Visto que a articulação nossa está do lado, vamos dizer, da orelha, né? O otorrino fala, não, o problema não é da minha área, é a área do dentista. De repente vai ao médico, ao neurologista, estou com dor de cabeça, o neurologista hoje vai falar, não, isso daí pode estar ligado a uma área de a pessoa ter uma disfunção da face, a área da cervical envolve os fisioterapeutas, então é uma área, assim, vamos dizer, multidisciplinar. Entendi. Eu iniciei falando bruxismo, né, e é uma linguagem muito específica, né, da área da odontologia. Às vezes as pessoas pensam, o que é bruxismo, né, muito ligado com bruxa, né? Será que as pessoas não fazem essa referência, não? Essa confusão? Você me disse que as pessoas fazem essa confusão, não é? Tem gente que acha mesmo. O que é o bruxismo? O bruxismo, na verdade, é um ato involuntário de ranger os dentes, né? E o termo bruxismo, embora se assemelhe a bruxas, né? E alguém possa relacionar isso, não está diretamente relacionado a isso. O termo correto seria briquismo, né? Ou apertamento, ou o ranger de dentes que se somam. Existem pessoas que têm o bruxismo junto com o apertamento forte, né? Uma pressão estática, e outros que têm simplesmente apertamento, pouco bruxismo. Então, o bruxismo é o ranger de dentes involuntário, que acontece geralmente no período noturno, por uma forma coordenada pelo sistema nervoso central, então involuntária, né? E durante o dia, em alguns momentos em que o estresse, que eles associam ao estresse. Muitas vezes o paciente entra numa atividade de precisão, ou estresse, ou exercício físico, e ele, sem que ele perceba, ele aperta ou ele range involuntariamente naquele momento. Se ele passar a prestar atenção nisso, ele passa a perceber o tanto que ele aperta, né? E isso gera essas dores que o professor muito bem falou, que dores de cabeça, muitas vezes dores cervicais, então dores na região do pescoço que irradiam, e muitas vezes essas dores se tornam limitantes para as atividades físicas, porque um paciente com dor de cabeça, uma dor recorrente, ele não dorme direito, ele não trabalha corretamente, então ele passa a ter dores gerais no corpo por esse componente que está, ele não sabe que deriva daí, né? E fica procurando atendimentos e não consegue a solução, porque, na verdade, às vezes ele está tratando com neurologia, com o neurologista, com o oftalmo, com o otorrino, todo mundo tentando achar a solução, e a solução está diretamente relacionada ao dentista, que seria a área do bruxismo, né? Identificar o bruxismo. E por que acontece isso? Existe uma explicação? Por que as pessoas rangem o dente, né? Você falou, né, uma das questões, a questão do estresse, né? Então, é uma questão que está muito
muito ligado. Mas existe, além do estresse, existe alguma outra razão, uma explicação para essa... Flávia, a gente pode falar de disfunção, né? Ô Flávio, vou dizer uma coisa. O bruxismo, hoje ele está, vamos dizer assim, cada vez mais prevalente, né? Nós estamos vivendo um momento da civilização, particularmente a ocidental, de muita pressão, né? De muita correria, de muito acelerado, vamos dizer. Sim. Mas o bruxismo não é uma coisa nova. Isso aí é milenar. Se a gente encontra em Mateus, a citação em Mateus, é uma citação bíblica, né? Onde cita lá, ali haverá dor e ranger de dentes. Né? Então já tinha ali. É algo que já existe há muito tempo. Né? Existem trabalhos feitos com radiografia nas múmias dos faraós egípcios. Muitos deles tinham os seus dentes totalmente desgastados, totalmente alterados. Então é algo que não é da atualidade. Entendi. O que acontece no momento é que ele está exacerbado, sem dúvida nenhuma. A gente vê cada vez mais as pessoas destruindo seus dentes, né? Ou principalmente levando ao hábito, como a professora Cristiane falou, de apertar e ranger, né? E isso aí a causa, vamos dizer, o momento, né? O momento, um dos fatores fundamentais que a gente faz, a gente fica apertando o dente, principalmente ligado à ansiedade. Porque hoje nós temos dois momentos, assim, está muito bem estabelecido a nível internacional. Existe o chamado bruxismo do sono, que nós fazemos enquanto incondicionalmente, né, que você havia dito. E né? o chamado bruxismo de vigília. Essa é a classificação mais atual desse problema. Que seria esse? Esse que faz acordado. Né? Que você não faz sem perceber. Você está lá acordado, você está ansioso, não é? É muito comum, de repente, você ver uma pessoa na fila do banco. A gente que está na área, né? Vê uma pessoa na fila do supermercado, não é? A fila não anda. Ninguém gosta de pegar fila. A fila do banco não anda, não é? Aí a pessoa começa a apertar o dente, não é assim? Isso aí acaba se tornando, de repente, até inconsciente. Apesar desse que se faz acordado, a gente ter a capacidade de controlar, era só a pessoa passar a se observar mais, falar, não vou apertar meus dentes. Mas ele também acaba se tornando um hábito inconsciente. Entendi. E o bruxismo do sono também tem como causa hoje, muito relacionada, com um distúrbio de sono. São alterações que ocorrem no sono, onde a pessoa passa a ter microdespertar, né? Aí entrou, nessas causas, entrou assim, essa nova abrangência, que a gente tem que tocar no assunto com as pessoas. Não é só pura ansiedade. Entendi. Né? Às vezes tem algum sintoma que esteja relacionado. Há distúrbio do sono. Entendi, não é uma coisa só. Tem pessoas que passam, hoje nós sabemos, por exemplo, quem tem apneia, né? Quem tem rinite, quem tem distúrbio respiratório, tende a ficar movimentando a mandíbula, de repente até para liberar o ar. E isso daí também hoje entra tudo nesse bolo que antigamente a gente jogava isso tudo num balaio só do emocional. Sim. Hoje o emocional a gente sabe a extrema importância disso tudo, como a professora Cristiane falou, da ansiedade, dessa agitação da vida moderna, né? Mas também entra outras causas, vamos dizer assim, que estão participando desse bruxismo hoje, que está ligado ao sono também. E você mencionou agora há pouco essa questão, a pessoa passa pelo otorrino, passa pelo neurologista e, por último, pelo dentista. É isso? Por que acontece? É tão difícil? Sim, porque às vezes a dor ela é tão intensa que o paciente não relaciona que a dor seja relacionada à articulação temporomandibular. Às vezes ele é diagnosticado como cefaleia, e tem vários tipos de cefaleia. E tem dor na região do ombro, por exemplo, e nuca, né? Nessa região do pescoço. Ele não relaciona que possa ser da articulação. Mas o que acontece? O músculo, a mandíbula, está ligada a músculos em toda a face. Essa pressão que esse paciente faz nessa parafunção, que a gente chama de bruxismo, fala uma coisa muito interessante que a gente precisa separar para o paciente e para o próprio dentista, porque muita gente não trabalha nessa área, é que o bruxismo é uma parafunção. É como se a gente pensasse uma Paralimpíada, né? É uma função fora do que seria a função normal. Uma função normal seria mastigar, deglutir, falar. O sistema estomatognático, especificamente a boca, serviria para isso, né? E esse exercício do bruxismo, ele é uma parafunção, uma função desnecessária. Não tem alimento para esse paciente estar ingerindo e, ao mesmo tempo, ele está mastigando. Durante a noite, ele aperta e range, então ele faz uma função desnecessária.
entre aspas, né? Então, por isso que ele não descobre que faz isso. Primeiro, porque se ninguém conta, porque às vezes alguém que já ouviu ele ranger durante a noite fala, olha, você está fazendo barulho noturno. Aí ele descobre. Então, como ele não sabe, muitas vezes, ou os pais não ouvem quando criança, ou o jovem não sabe porque às vezes dorme sozinho. Às vezes, depois, quando vai namorar, ou está casando, que o cônjuge, então, passa a perceber que aquela pessoa range. Então, nesse primeiro momento, ele procura quem ele deduz que seja a causa, que seja a medicina, em termos de um problema neurológico, a primeira coisa que eles pensam é ter alguma coisa... a dor da cabeça, né? A dor da cabeça. A cabeça é intensa. E aí, quando o neurologista diz não tem nada, ele vai então para o otorrino, aí do otorrino não tem sinusite, não tem nada, ele vai para o oftalmo, não é problema de óculos, então vai para o dentista. Por isso que na verdade, eu acho muito importante ele ter passado por tudo isso para que a gente possa atender também. Se ele não veio dessa linha, a gente tem que devolver essa linha para confirmar que não tem nada neurológico, que não tem nada com otorrino, porque senão, muitas vezes, o dentista, em achando que tudo é da disfunção de ATM, também trata como disfunção um caso que pode ser um tumor. Né? Então, eu acho que nenhuma área deve ficar independente. As áreas têm que ser afins e interligadas, como o professor César falou. E é multidisciplinar. Então, nós precisamos eliminar as opções. Todas as possibilidades. Se as possibilidades não são mesmo neurológicas, não são do otorrino nem do oftalmo, então, aí sim ela cabe só ao dentista trabalhar. Mas em muitos casos do bruxismo, você perguntou, o que desencadeia? Tem muitas funções, como o Parkinson. O Parkinson é uma doença que desencadeia o bruxismo. E aí, ela não pode ser tratada só pelo cirurgião dentista, tem que ser tratada junto com o médico. Entendi. Né? Alguns problemas, distúrbios psiquiátricos que envolvem, e hoje em dia, graças a Deus, caiu esse tabu da psiquiatria, né? É importante hoje, quando você tem um problema, por exemplo, um problema muito comum, que é a síndrome do pânico, né? Que geralmente ela vem desencadeada por um estresse pós-traumático. Então, a pessoa sofre um estresse e um acidente de carro. Ela não tinha nada ontem, né? Então, quando a gente faz a história desse paciente, fala, quanto tempo você tem dor? Ele fala, 20 anos. 20 anos. Você se lembra algum fato que há 20 anos mudou a sua vida? Ele fala, faz 20 anos eu sofri um acidente de carro e, de repente, de lá para cá, eu comecei a ter dores, eu não sei se teve algum trauma que ninguém tratou. E, na verdade, o que aconteceu foi que, naquele período, ele desencadeou um processo que envolve a psiquiatria e a odontologia. Envolve a psiquiatria porque a síndrome do pânico é muito comum e não é nada difícil de ser aceita, porque hoje em dia é um ponto muito nítido, é uma mudança de visão da sua própria vida. Então, até um determinado momento, ele toma conta da vida, a partir daquele fato, ele passa a ter problemas para administrar aquilo. E aquilo, então, desencadeia um processo. Então, ir por último ao dentista, que vá pelo menos, tudo bem, né? Não tem problema. O importante é que um paciente, sabendo que essa dor que ele sente pode estar relacionada à disfunção, que ele procure também o dentista. Né? Muitas vezes ele passa por muitos profissionais para até alguém ter a luz e dizer, olha, você falou uma coisa interessante, né? Acontece muito isso, né? A pessoa passa, mas às vezes não chega ao dentista ela fica anos ali num tratamento que muitas vezes é confundido, por exemplo, com a tal da enxaqueca, que também está relacionada com a questão do estresse, da ansiedade. Acontece isso, né? Muito próximo, não é, doutor? O que a ciência tem mostrado, Flávia, é assim, o bruxismo, ele não é causa de enxaqueca. Né? São duas situações distintas. Né? A enxaqueca é uma chamada migrânia, é um tipo de cefaleia, muito prevalente principalmente nas mulheres, né? Que as cefaleias mais prevalentes é a cefaleia tipo tensional e a enxaqueca, que é uma cefaleia vascular. Na verdade, o bruxismo, ele fornece aquela pressão, como o professor Cristiano falou, quando a gente fica apertando, rangendo os dentes, faz toda uma pressão, tem muito a ver com o tensional, com o muscular, na verdade. Só que para a pessoa, para o paciente, ele vai falar, eu estou com dor de cabeça, eu estou com enxaqueca. Mistura tudo numa situação só. Né? E hoje a gente entende que as coisas estão se engrenando. Né? Por exemplo, algumas pessoas têm a disfunção na TM. Né? A TM é a articulação que tem a face, né? Hoje a gente sabe que, no caso específico agora dessa disfunção da articulação, ela pode ser um gatilho, né? Inclusive para a enxaqueca. Hoje a gente encontra grandes tratados de neurologistas dizendo assim, olha, essa pessoa tem enxaqueca e tem a disfunção da TM.
Tá, trate as outras duas. Entendi. São duas situações, isso chamado comorbidade, só que uma tem a chance de potencializar a outra. Entendi. Igual a professora Cristiane falou, imagina um indivíduo com bruxismo, está apertando constantemente seus dentes. Toda essa musculatura, né, que, como ela mesma falou, ligando o crânio à mandíbula, sendo exercitada de uma forma atípica. Essa musculatura acaba entrando em dor. Né? Isso daí é algo que prejudica demais as pessoas. E é uma coisa muito interessante, como foi falado. Quantas pessoas chegam, de repente, no atendimento com os dentes extremamente desgastados, mas muito desgastados. A gente pergunta assim, mas você não notou que estava... Não, agora que eu vi que está feio, aí de repente já está um arraso, né? Entendi. Um caos. Isso daí acaba acontecendo. Por isso que, de repente, há uma orientação hoje, né? De a gente pegar os nossos pacientes, né? Vamos dizer assim, em termos de prevenção, principalmente aqueles a partir dos 12 anos, né? Onde a gente já tem, de fato, todos aqueles dentes, a dentição chamada permanente se estabelecendo, ficar de olho. Né? O dentista deve ficar de olho. Olha, o meu paciente está já, o canino começando a desgastar a pontinha. Alertar a pessoa. Isso é muito importante, é algo que o profissional deve cada vez mais estar consciente. E nisso não precisa ser só dentista, né? O pai, a mãe não pode olhar, né? Falar assim, nossa, meu filho, teu dente está desgastando, está perdendo a ponta, não é verdade? Isso é coisa do dia a dia. Isso chama-se prevenção, que pode começar no lar. Né? Olha, boas dicas, mas a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais disso, até para esses pais que estiverem nos assistindo, as pessoas também em casa, às vezes tem até sofre disso, né? E às vezes não sabem, né? A gente volta daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e hoje nós estamos falando sobre bruxismo. Doutor, no final do primeiro bloco, você falou essa questão de dicas, né? Que os pais veem dos filhos, essa questão do desgaste, do ranger dos dentes, que isso pode ser observado por eles. De que forma que a gente pode observar isso? Eu acho que fundamentalmente, Flávia, é você, quando uma pessoa, começa a ranger, e é uma coisa interessante, né? O bruxismo, ele atinge, esse bruxismo do sono, né, aquele que a gente faz dormindo, ele tem os dados em torno de 8% dos adultos e praticamente 30% em crianças. Nossa, é grande. As crianças no sono tendem a ter mais movimentos de mandíbula, dessa forma involuntária, do que nos adultos. Depois isso inverte. Né? E o bruxismo, aquele que a gente faz acordado e chamado de vigília, ele é mais prevalente nos adultos do que nas crianças. Né? Então, essa prevenção tem que ver, porque as crianças, o que acontece hoje que tem a ver, que a ciência tem mostrado nos tratados de bruxismo? Né? O bruxismo ele pode ser caracterizado como primário, que é aquele ligado fundamentalmente à causa de uma ansiedade, existem até tratados genéticos, né? Existem alguns trabalhos que mostram que filhos de pais e mães que têm bruxismo têm chance de 3 a 4 vezes de desenvolver bruxismo a mais. Então existe uma série de fatores. Nós vamos pensar assim, esse é o bruxismo primário. Existe o bruxismo secundário, aquela movimentação de mandíbula que é secundária a alguma outra coisa, como por exemplo a rinite. A criancinha está com rinite, distúrbio da via respiratória, e eles descobrem que o fato de ficar movimentando a mandíbula libera o ar, libera a passagem do ar. Melhor. Um indivíduo que tem apneia, por exemplo, de repente ele precisa acordar e nessa movimentação de mandíbula libera. Por isso que tem hora que eles consideram assim, será que o bruxismo é um vilão ou é um aliado no sentido da sobrevivência? Porque de repente o fato da pessoa precisar ficar repetindo essa movimentação mandibular acaba sendo necessário, né? Só que tem os seus custos, né? Então, lá na casa, igual a professora Cristiane falou, a criancinha está fazendo barulho, normalmente eles fazem barulho quando rangem os dentes. Ficar alerta para isso daí, olha, está desgastando o dente, será que os dentes dos meus filhos estão desgastando de uma forma típica, está perdendo a borda, né? Vai ficando tudo niveladinho, tudo muito plano. Puxa vida, vou procurar um dentista, né? Na hora de escovar o dente, se olhe, né?
olhe seus dentes, né? Porque é muito comum, de repente, a pessoa vai escovar o dente e está pensando já o que vai fazer à tarde. Ah, isso é com certeza. É mais ou menos assim. Não olhar o dente. Então, mas prestar atenção na escovação ou até no dente. Fala assim, nossa, meu dente está ficando desgastado, tá? Vou procurar um dentista, acho que algo não está legal, barulho no quarto, coisas assim, né? Eu acho que é uma forma que já ajuda muito na prevenção. Né? Mas tem também o bruxismo que a gente estava falando, que tem aquele que ele não range, que ele só trava, né? Isso. Aí não seria tem... mais um apertamento, porque existem os que associam bruxismo e apertamento, e existem os que só apertam, e existem os que só rangem. Quem range é mais fácil, porque às vezes as pessoas ouvem e contam, né? A não ser que você seja uma pessoa que mora sozinha, como a gente falou. Mas quem aperta fica mais difícil, principalmente pela desinformação dos profissionais, de saber que a dor pode ser gerada pelo apertamento. Então, por isso que você comentou no início, por que as pessoas demoram tanto para chegar ao diagnóstico? Porque às vezes os profissionais não têm a informação que a dor pode estar relacionada sim ao apertamento e, consequentemente, a uma parafunção que lesa a articulação, né? Então, essa dor irradiada acaba indo para dor de cabeça e esse profissional procura, então, um profissional da área que ele acha que é afim. Então, no caso do bruxismo, do apertamento, do bruxismo, tem o ranger e o desgaste, que são as dicas, né? Então, para eu saber se a pessoa range ou não, mesmo em casa, a mãe olhar, é fácil ela ver. Escutou o barulho ou tem o desgaste, é fácil ver. Mas no apertamento, como você disse, ele se torna até mais grave, porque às vezes demora anos para descobrir que aperta. Então, uma dica que a gente geralmente dá na clínica, e para o dentista, e seria mais específica, é que ele olha a radiografia panorâmica desse paciente, se houver indícios de perda óssea em nível retilíneo, por exemplo, não tem doença periodontal, não tem nenhum fator associado que poderia estar fazendo perder osso, uma doença sistêmica, né? Algumas doenças fazem perder nível ósseo. Então, pode ser que esse paciente esteja apertando e esse osso, então, está com sobrecarga. Por isso, ele vai sofrendo com o tempo e esse paciente vai perdendo o osso. E, às vezes, o nível de perda é tão grande que esse paciente vai perdendo o osso e, muitas vezes, perde o dente íntegro. Né? Pacientes que há anos range, chega uma idade que já não tem suporte ósseo. Porque o dente tem a coroa, que é essa parte que a gente vê, e a raiz, que fica implantada dentro do osso. Muitas vezes, o nível ósseo sobe e esse paciente perde o suporte do dente. Outras vezes ele perde o dente por fratura. Então, de tanto que ele range, aperta, de tanto que ele então aperta. ele aperta e aí, hoje em dia tem o advento do implante, né, que é uma série de coisas que ajudam muito, mas se ele buscar o tratamento correto, pelo menos para ele proteger, ele vai evitar que ele possa perder o dente pelo excesso de força. Eu sou ortodontista, como ortodontista a gente trabalha muito com padrão, né? Então, existe uma diferença entre um paciente que tem uma musculatura, um tônus fraco, que é natural, genético, às vezes não é porque é fraco. Um paciente com uma face fina, que a gente chama dólico, né, tem um rosto mais afilado, ele tem um tônus muscular mais leve. Um paciente que tem uma face mais quadrada, ele tem um tônus muscular mais firme. Se esse que tem a face quadrada ou a musculatura mais definida, ele aperta, ele vai ter um dano muito mais grave do que aquele que tem um rosto mais afilado, porque o tônus muscular dele é mais forte. Então, na parafunção noturna, que é o apertamento ou o bruxismo, para a gente separar, né, porque praticamente é o mesmo problema, ele vai ter um dano pior, porque ele vai ter uma consequência dessa função desnecessária com uma força maior que a do outro. Então, esse paciente pode ter uma trinca no dente, de repente fala, nossa, meu dente fraturou e eu não sei por quê. Fui no dentista, fraturou o dente. Simplesmente tira o dente, coloca o implante, coloca a coroa, substitui o dente, mas nem assim caminha, às vezes, para o tratamento. Né? Esse paciente continua colhendo os frutos daquele problema sem tratamento. E hoje ele perde um dente, depois ele perde outro e vai indo até que alguém fale, não, acho que você tem algum problema que está gerando isso. E aí, às vezes ele cai, né? Para a gente fazer o diagnóstico e aí percebe que é o bruxismo mesmo ou o apertamento. E você falou a questão tratamento, né? Qual que é o tratamento depois que você descobre que o seu problema é esse? Ô, Flávio, eu penso assim, a gente tem que ser o mais... Além de terminar com o estresse, que está meio difícil, né? O mais abrangente possível. Não há dúvida nenhuma que eu acho que, para a nossa saúde como um todo, né? Nós estamos cada vez mais ansiosos, mais acelerados, mais estressados, né? Vide hoje quantas terapias se faz de relaxamento, não é verdade? Sim. Às vezes você fala para a pessoa, olha, precisa desacelerar.
Façam yoga, por exemplo. A pessoa fala assim, não, eu não faço yoga porque yoga é muito lento. O problema não é yoga que é lento. É você que não consegue. É você que não consegue desacelerar, você me entende, né? A acupuntura, existe uma série de buscas das pessoas. Mas às vezes as pessoas não conseguem, né? Mas em relação ao bruxismo, eu penso assim, em termos de tratamento. Primeira coisa, conscientizar o paciente a não apertar os dentes. Isso ele consegue fazer voluntariamente acordado. Sim. Lógico, vai depender da pessoa, do comprometimento que essa pessoa tem, porque uma coisa é a realidade, nós somos comprometidos com a nossa saúde, com a nossa doença, não é? É verdade. Por exemplo, se você tem um problema pulmonar, o médico fala que você precisa parar de fumar, você precisa parar de fumar. É você que tem que ter a iniciativa, E ter a iniciativa. Então, no caso do bruxismo, voltando a isso, olha, orientar o seu paciente. Você precisa se policiar para não apertar o dente. Isso estão nos tratados atuais. A gente vê isso nas publicações. O que é essa informação do não apertar? Acordado. Olha, coloca lá um bilhetinho no ímã da geladeira. Não aperte seus dentes. No painel do carro, não aperte seus dentes. Na telinha do computador lá, um lembrete, não aperte os dentes. Isso está dando o chamado reforço para a pessoa ficar ligada e falar, puxa vida, não é para apertar o dente. Hoje nós temos, inclusive, aplicativos que abaixam o celular, são gratuitos. Um deles se chama Desencoste Seus Dentes, que ele te avisa de tempo em tempo que você deve desencostar os dentes. Veja como está a informação para a gente não ficar apertando o dente acordado. Agora, e no sono? O sono muda o perfil, porque você está lá totalmente consciente, está tendo micro despertar, está tendo episódio que duram às vezes de 3 a 15 segundos no apertamento, e normalmente a cada 1h30. É nós assim mudamos, que faz o apertamento, fica, não é fica direto. rangendo no sono, pode apertar ou ranger. Nós tendemos mais a apertar acordado. Entendi. E tendemos mais a ranger do sono. E entre esses ciclos do sono, que ocorre a cada 1h30, as pessoas passam a ter micro despertar, e nesse micro despertar fica movimentando a mandíbula de uma forma repetitiva. Entendi. Às vezes de 3 a 15 segundos. E para isso, o que tem que fazer? Proteger os dentes, para, como a professora Cristiane falou, não ficar quebrando a restauração, não ficar quebrando o dente, não ficar quebrando raiz, que é um grande problema. Para isso, se preconiza o uso daquelas placas ou protetores de mordida, né, para a pessoa dormir com esses protetores e diminuir esse índice de fratura, ou de dor, ou de desconforto. São as chamadas placas mio-relaxantes para o sono. É muito interessante. Além das placas? Eu acho que o tratamento comportamental, como você falou, o professor César citou muito bem. Embora não seja causa única, né, porque é multifatorial, a gente tem as síndromes, tem o estresse, tem a maloclusão, né, eu como ortodontista posso dizer, mas uma coisa também, como a minha área é orto, tem muita gente que tem maloclusão e não tem disfunção de ETM. E tem muita gente que tem disfunção de ETM com uma oclusão perfeita. Então, o ortodontista não pode dizer para o paciente que para ele sarar da disfunção de ETM, ele precisa pôr um aparelho para poder fazer a correção. Ele pode, é um tratamento, um tratamento que complementa, né? Você distribuir melhor a função mastigatória é melhor. Mas muitas vezes ele faz o tratamento, distribui os dentes corretamente, faz uma oclusão perfeita e ele continua tendo dores porque ele não protege com essas placas mio-relaxantes que o professor César citou muito bem. Então, as placas têm duas funções. Uma, proteger os dentes, e a outra, impedir que esse esforço que o paciente faz muscular, que pressiona essa mandíbula dentro da cavidade, esmaga as estruturas interarticulares. Por isso que ele tem dor de ouvido, que às vezes irradia que dá dor de cabeça, que se confunde com a cefaleia. Então, a placa, ela cria um espaço físico aqui, que se transporta para a ATM. Né? Então, o que é importante é que ele saiba que no momento que ele não consegue controlar, como ele falou, o alerta durante o dia, senão ele vai viver de placa, não vai conseguir, né? Sim. Então, o alerta seria que ele utilize o tratamento com profissionais que dominem aquilo, porque hoje em dia tem muita gente que coloca as placas sem ajuste nenhum, e essas placas são mais vilãs do que benéficas, né? Então, essas placas têm todo um ajuste a ser feito, que precisa ser feito, e pode ser usado tanto na criança como no adulto. Uma dúvida que às vezes o profissional tem é se a criança pode usar, né? Então, a criança, depois de 3 anos, isso é um alerta para os pais que percebem que as crianças rangem, porque muitas vezes eles rangem até perder todo o dente, ele perde, fica metade do dentinho de leite. Então, quando os pais percebem o barulho noturno, o importante é levar para o ortodontista ou para o profissional que trabalha com disfunção, que a oclusão, depois de 3 anos, quando ela nasce o segundo molar descido, que é o último dentinho de leite,
ela não se altera em crescimento, nem largura do arco, nem altura, nada. Nesse primeiro momento, a oclusão fica estável até os 5, quando vai começar a troca, né? Para vir a troca, a vinda dos dentes permanentes. Então, nesse período, muitas vezes pode reconstruir as cúspides e proteger, porque devolve a altura que essa criança perdeu, que funcionalmente para a gente é importante, depois para fazer a ortodontia. Tem aparelhos que, às vezes, a criança tem uma mordida profunda, né? Então, profunda seria quando os dentes superiores cobrem muito os inferiores, quase você não vê os dentes de baixo. Então, ela range, e ela aperta ou range, e existem aparelhos que abrem essa mordida e corrigem e ajudam também nesse processo, né? Então, eu acho que essa proteção precisa ser feita sempre para esse paciente, porque involuntariamente ele vai ranger. Né? E como você disse, é sem remédio, né? Quer dizer, eu digo assim, sem um remédio muito mais forte, como uma enxaqueca, como um analgésico. Quer dizer, são algumas atitudes de os remédios, às né? vezes, são necessários. Às vezes você precisa dar um anti-inflamatório, se o caso for um quadro, porque existe né? Existe uma coisa, assim, resumidamente, que muitas vezes a pessoa fala DTM, que é disfunção temporomandibular, né? Disfunção dessa região temporomandibular, mas não tem nome a doença. E a doença tem nome. Ela vai desde um quadro inflamatório agudo, que a gente chamaria, resumidamente, capsulite, né, um quadro agudo, até um quadro de uma artrose. Então, são graduados. Se você começou com um quadro inflamatório agudo, teve uma queda, bateu. Vamos pensar numa causa que não seja nem apertamento ou bruxismo. Ou você range e inflamou naquele dia, sentiu que tem uma inflamação e não trata, a longo prazo aquilo é progressivo e irreversível. Entendi. Então, muitas vezes, a medicação, nos casos de dor, ela precisa vir, né? Um relaxante muscular, um anti-inflamatório. Porque eu digo assim, ele precisa fazer um tratamento que seja, como, por exemplo, um ansiolítico, que é da... Se a causa for, sim. Né? Por isso que é multidisciplinar. Precisa ter a associação do médico junto com o dentista. Não pode ser só o dentista, nem pode ser só o médico, né? Precisa estar associado. Hoje em dia, na odontologia, a gente tem os adventos das lentes de contato, né? Que um assunto bem legal, quem entra na internet vê, que são as lentes, são películas que são colocadas sobre os dentes e que hoje os artistas colocam, né? E essas lentes muitas vezes substituem esses dentes desgastados. Então, eles reconstroem esse dente, muitas vezes com lentes ou muitas vezes com outros recursos da odontologia. O que é importante é que o dentista, que coloca a lente ou que faz a reabilitação de uma outra forma, e o paciente saiba que se ele não proteger, ele vai ter futuramente o desgaste todo aquele custo que ele fez, que ele teve, né? E ele vai ter de novo a perda daquela estrutura que ele colocou, ou se for uma estrutura de uma resistência, porque hoje em dia os materiais são muito bons e muito resistentes em odontologia, ele pode ter a perda do dente, porque ele continua apertando e rangendo, porque ele não tratou a causa. Né? E sim, a consequência. E tratou só reconstruir o dente. Né? Então, mesmo que ele reconstrua esse dente, existem vários tratamentos que podem prevenir que ele perca aquilo que ele buscou tanto, que é o sorriso perfeito, aquela reconstrução que ele fez, que custou, né? Não custa pouco. E então é importante que ele proteja para que a gente previna que o apertamento, o bruxismo, possa desencadear de novo o quadro que ele tinha antes, né? E devolver a ele a qualidade de vida, ele, né? Porque afinal dor ninguém merece, não é verdade? Doutora Cristiane, muito obrigada, viu, pela sua presença agradeço, aqui, imagina, para mim é um prazer estar aqui. Eu também muito obrigada, né? Eu que agradeço. Eu acho que muita gente que estiver nos assistindo aí, às vezes agradeço a oportunidade, né? de estar aqui com a professora Cristiane, com você, viu? Eu agradeço mesmo, porque isso é informação de saúde, né? Sim, né? Quanto menos as pessoas estiverem desgastando seus dentes. Exato, e às vezes elas têm isso e não sabem, né? A qualidade de vida sempre melhora, né? Porque a gente fala que nada mais bonito que um sorriso perfeito. É verdade. Faz parte da nossa vida, né? Com certeza. Doutor, muito obrigada. Obrigada a você. O Entre Aspas fica por aqui e até o próximo programa.